Amanhã a estreia do Azulão na Série C. Tudo sobre o confronto e o que esperar da competição você encontra aqui no vídeo de hoje. Tá no ar mais um pré-jogo, então solta a vinheta aí e vamos pro vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vai fazer o pré-jogo da estreia do CSA no Campeonato Brasileiro, né, na Série C. O Azulão rumo ao acesso é o principal objetivo no ano. Agora é valendo, não pode errar, uma competição longa, difícil e que esperamos que ao final do ano estejamos aqui comemorando esse acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, seu comentário é sempre muito importante. E antes da gente vir pro raio-x, mas as últimas do CSA é que o Brian fica. E eu só vou dar a minha opinião sobre o Brian. Até então, eu só dei a minha opinião sobre a maneira que o CSA conduziu a situação. Então eu esperei acabar, né, tudo, né, porque a janela fechou hoje, né, inclusive quando tá saindo esse vídeo aqui, a janela já está fechada, pra poder falar sobre o Brian, mas eu vou falar no final do vídeo. Aí, se você quiser, né, ver a minha opinião, escutar a minha opinião sobre toda a negociação, se foi correta, se foi errada, se o jogador tava certo, se tava errado, enfim, eu vou falar isso daqui no final do vídeo, tá? Mas falando em janela, o CSA conseguiu regularizar o Baianinho e o Gabriel Vieira, tá? O Gabriel Vieira, a gente fez raio-x da contratação dele, tá aqui, vai estar aqui em cima, né? Um jogador de muito potencial. E a do Baianinho a gente deve fazer ali no domingo, acredito eu. Já que ele não vai jogar amanhã, nem ele nem o Gabriel, então a gente não precisava fazer um vídeo extra hoje só pra isso, né? Então, tamo junto, agora vamos embora pro vídeo. E primeiro para o raio-x da Série C, né? Para falar o que esperar. E no final eu vou deixar o Anápolis somente, né? Pra gente já poder falar somente sobre o jogo. Aqui eu prometo que eu não vou me demorar muito, não. Mas nós teremos o mesmo formato dos outros anos. A Série C, ela tem um jogo por semana só. Então, a gente não vai ver o CSA jogando sábado e terça, né, domingo e quarta, somente nos jogos de Copa do Brasil, né, e de Copa do Nordeste, que o CSA ainda está participando. Então aí a gente vai ver o CSA jogando 2 vezes na semana. Mas via de regra a Série C é um jogo só por semana, todos no final de semana, né? Então assim, a primeira fase é basicamente pontos corridos, tá? Só que num turno só. O CSA vai ter 10 jogos em casa, né? A gente já fez vídeo sobre, por isso que eu não vou me repetir, mas tá aqui no canal, é só procurar. O CSA vai fazer 10 jogos em casa e 9 fora. Se classificam para a próxima fase os 8 primeiros. Aí vai ser dividido em 2 grupos de 4. E aí, desses 2 grupos de 4, os 2 melhores de cada grupo sobem de divisão. Os 2 primeiros aí se enfrentam para decidir quem é que vai ser o campeão, né? Eu preciso explicar isso daqui porque a audiência rotativa, tem gente que pode estar querendo aprender sobre a Série C agora, não seja necessariamente torcedor do CSA, esteja se habituando ao futebol agora. Então, esse vídeo eu tenho que fazer para todo mundo. Então, é bom que eu explique aqui como é que é o formato da Série C hoje. E os participantes são os rebaixados da segundona, né? Brusque, Guarani, Ituano e Ponte Preta. Esses sempre vêm com expectativa de acesso. E aqui a gente tem que também colocar Ponte Preta, Ituano e Guarani, por ser times de São Paulo, né, sempre virem muito forte, até pelo investimento que o Campeonato Paulista dá para eles. A gente sempre tem que ver com um olhar diferente, né? São algumas das novidades para 2025, assim como Anápolis, o próximo adversário do CSA, Itabaiana, Maringá e Retrô. A competição reúne clubes de 4 regiões brasileiras, com exceção do norte. São 8 clubes nordestinos, isso é bom, tá? Logisticamente, isso é bom. E desses times aqui, o CSA já enfrentou 2, né? Que foi o Confiança e o Náutico. O CSA já enfrentou esses 2 times esse ano, venceu os 2 e inclusive goleou o Náutico. Então, além de 6 clubes do Sul, 5 do Sudeste e apenas 1 do Centro-Oeste. Campeões. O peso da camisa do Ituano na competição agrega valor, já que o Galo é o único bicampeão presente na edição de 2025. Títulos conquistados em 2003 e 2021. Além dele, ABC 2010, CSA 2017 e Náutico 2019 somam um troféu. Outros 6 clubes já conquistaram o Campeonato Brasileiro em outras divisões. O Guarani foi campeão da Série
Série A e Série B, enquanto o Londrina também venceu a segundona. Já Botafogo da Paraíba, Tombense, Brusque e Retrô somam títulos de Série D, inclusive o Retrô subiu sendo campeão, né? Aqui falando dos artilheiros, né? Do Kaique e do Paulo Sérgio, né? Mas é que eu também tenho que colocar o Thiago Marques, tá? O Thiago Marques, ele fez 9 gols, se eu não me engano, na Série C do ano passado, ajudou demais. O CSA também tem o Igor Bahia, que fez 6 gols. Se eu não tiver enganado, o Igor Bahia fez 6 gols na Série C do ano passado. Então, assim, são jogadores que a gente espera que também consigam fazer novamente boas Série Cs, como fizeram no ano passado. Aí aqui tá a rodada, né? O Londrina pega o Ipiranga, o Caxias pega o Floresta, o Guarani pega o Maringá, o Ituano pega o Brusque, o São Bernardo pega o ABC, Itabaiana pega o Náutico, o Retrô pega o Tombense, Botafogo pega o Confiança, CSA pega o Anápolis e Figueirense pega a Ponte Preta. E falando no Anápolis, tiveram algumas saídas, tá? Tiveram renovações também, né? Obviamente, o Anápolis renova o contrato do atacante Igor Cássio, artilheiro do Goianão, mas também tiveram saídas. A saída de Ariel, que está acertado com o Atlético Goianiense, e o Marcão, que também deixou o clube, tá? Tiveram algumas mudanças aí no Anápolis, que também vem passando por maus bocados, tá? E as coisas não estavam muito bem não, pelas bandas de lá, tá? Porque foram chamados de jogadores vendidos, né? O vandalismo aconteceu em meio à frustração pela derrota na decisão do Campeonato Goiano. O Anápolis, que na primeira partida venceu por 2-0 o Vila Nova, mas aí no jogo da volta tomou 3-0, né? Então acabou ficando aí essa frustração, né? E amanheceu, né, no dia seguinte, né, no dia 1º de abril, né? Parece até mentira, mas não é. Né? Apareceu muros pichados, jogadores vendidos, né? Tudo pichado, Série C, obrigação, Pix caiu, título sumiu, né? Mas aqui teve um torcedor que defendeu. Meu Deus, o time chega à final com grande qualidade, mas a tal da torcida organizada só serve para isso. Parabéns ao Anápolis pelo belo campeonato. E realmente, não chegar numa final que você tem Atlético Goianiense, né? Você tem outros times aí. E você chega na final contra o Vila Nova e conseguindo competir, né? Óbvio que no último jogo aconteceu o que aconteceu, mas competiu, né? Venceu a primeira partida, então não faz muito sentido. Mas aqui é para mostrar que o Anápolis tem de problemas, tá? Então vem com muita vontade de dar a volta por cima, dar essa resposta aí ao seu torcedor. E o CSA que deve ter o time com Gabriel Félix, Felipe, Betão, Marcão, Enzo, Nicola Camacho e Danilinho, tá de volta, tá? Alguns torcedores me perguntaram. O Danilinho já apareceu foto dele lá subindo no ônibus, então deve ir para o jogo, não acredito que vá o Álvaro, né? No ataque, Guilherme Cachoeira, Igor Bahia e Gustavinho ou Marcelinho. Tá, o Igor deve ir no 4-3-3, acredito eu. Da última vez foi o Marcelinho, mas, de novo, eu não sei se foi a partida, né? Mas não gostei da partida do Marcelinho de novo. Eu ainda apostaria no Gustavinho, né? Já que você não tem o Brian, né? O Brian tá machucado. Então eu iria de Gustavinho aí para o jogo de amanhã. O Vidal se machucou, tá? Segundo o Severo Oliveira, ele teve um problema no dedo, então vai acabar que não vai. O Felipe é a opção, né, que está à disposição de lateral direito. Tem o Ramon também, que pode fazer a lateral direita, mas eu acredito que Igor Magalhães deve ir com o lateral direito Felipe. Então essas devem ser as modificações no CSA. E quando a gente pega o CSA como um todo, ele inicia a Série C melhor do que iniciou nos anos anteriores, tá? Em 2023 tinha uma expectativa muito grande do CSA fazer uma boa Série C pela partida que fez contra o Internacional, mas aquilo dali acabou se provando que aquilo foi mais um lampejo, talvez uma empolgação de estar enfrentando um time grande, do que propriamente dito o futebol do time, né? Depois o Vinícius Bergantin acabou saindo. E por incrível que pareça, a única vez que o CSA conseguiu disputar G8, estar no G8, foi com o Vinícius Bergantin, mas as outras vezes o CSA acabou ficando ali meio de tabela para baixo, às vezes flertando até com uma zona de rebaixamento, com exceção do ano passado que o CSA realmente brigou para não cair, né? Apesar de ter feito uma campanha até melhor, falando de pontuação, do que 2023, o CSA basicamente jogou a Série C inteira brigando para não cair, com mais de 90% de chance de rebaixamento. Então, esse ano é o ano que o Azulão do Mutange eu vejo que vem melhor pelo futebol
exercido, é uma continuidade do trabalho, né, do técnico Igor Magalhães. Ele já tem uma base muito bem formada. Eu gostaria que o time tivesse reforçado mais para a Série C, gostaria, mas eu acho que tem uma boa base. Se a gente pegar esse primeiro trimestre, eu acho que o CSA fez muitas partidas boas, porém acabou vacilando em momentos chave. E quando a gente olha o desempenho, bola jogada, eu falo, né, no primeiro trimestre, eu acho que o CSA tem mais partidas boas do que ruins. E a gente vê isso pelos números, né? O CSA é um time que marca muitos gols, o CSA é um time que vence muitos jogos, tá bem na Copa do Brasil, tá bem na Copa do Nordeste, até ser eliminado no Alagoano, era o melhor futebol do campeonato alagoano também. Agora, o CSA vacilou em momentos que não podia vacilar, né? Venceu agora a seletiva, né? Acabou se classificando para a Copa do Brasil do ano que vem, mas ficou aquele gosto de não fez mais do que a obrigação. Agora é um momento em que o CSA não pode vacilar, e aí esperamos que isso não aconteça, né? Nessa Série C, que tudo dê certo, o CSA acabe conseguindo o acesso. Mas aqui é jogo a jogo, não dá para pensar lá na frente, é você fazendo o seu planejamento de quantos pontos você precisa para alcançar o seu principal objetivo, que é primeiramente passar para a segunda fase, e aí depois brigar de fato, né, pelo acesso. Não adianta o CSA fazer uma excelente primeira fase e acabar morrendo na praia depois. É preciso que se tenha essa consciência, né, de que o planejamento é para a Série C inteira e você não vacilar na hora H. E aqui, falando rapidinho sobre o Brian, tá? O Brian é natural que ele tivesse esse assédio todo, tá? E é natural também que o staff do jogador já tivesse acertado com o Goiás. Muito provavelmente o Goiás já tinha esse acerto com o staff do jogador. Até por isso eles foram procurar o CSA para negociar. Não faria muito sentido, né? Procurar o CSA sem saber se o jogador realmente queria ir. Então a gente acredita que houve esse acerto do staff do jogador com o Goiás. Só que aqui o CSA bateu o pé. O Luciano Lessa me falou lá desde quando teve a primeira proposta, né, ele falou: o CSA não abre mão da multa, o CSA não quer se desfazer do jogador, o CSA prefere o retorno esportivo. E ele foi, como é que se diz, ponta firme, ele teve palavra, cumpriu isso, então a gente tem que parabenizar aí a atuação do Luciano Lessa nessa questão. Paulo, mas você acha que o Brian é mercenário? Você acha que o Brian vai jogar com má vontade? Cara, eu acho que o jogador é profissional. Então, chega uma proposta de um clube que tá brigando por Série A, algo que o Brian nunca viveu, com um salário muito maior do que ele recebe aqui no CSA, é normal que se aceite. É normal que o jogador aceite. E não faz muito sentido, agora só porque não foi, não jogar bem. Ele pode assinar um pré-contrato daqui a um mês. E aí ir de graça no final da Série C, que é quando acaba o contrato dele. Ou podem chegar na janela do meio do ano, na janela de junho, e pagarem a multa. Eu não acho que é muito inteligente, tá? O Goiás agora queria pagar 300 mil e chegar em junho, pagar a multa de 1 milhão, sendo que o jogador vai sair de graça 2, 3 meses depois. Não faz muito sentido, mas pode acontecer. Agora aguardar como é que vai ser essa situação todinha do Brian, né? Como é que ele vai se recuperar, porque ele ainda está machucado, tá? Ele não joga amanhã por conta dessa lesão. Eu acredito que o jogador é profissional, ele vai fazer uma boa Série C e com certeza vão aparecer outras propostas depois. Isso é da bola. Então, para mim, o Goiás estava no direito dele, procurou um excelente jogador, né? E agora mandou uma proposta que era muito abaixo. Fazer o quê? Não quiseram pagar 1 milhão pelo Brian. A mensagem que eles passam é: o Brian não vale 1 milhão de reais. Então, tranquilo. Melhor pro CSA que ficou com o atleta. O staff do jogador tem que pensar no jogador. E o jogador agora tem que pensar na carreira dele. O melhor pra carreira dele agora é fazer uma baita de uma Série C, subir com o CSA, né, conseguir contrato melhor no CSA, né, e ele tem proposta de renovação, ou uma proposta de futebol internacional, enfim, aí vai das pretensões aí do plano de carreira do atleta. Mas o Brian é um jogador que já tá numa idade, né, tem 27 anos, ele não é mais nenhum menino, né? A carreira de jogador de futebol é curta, então para mim é totalmente natural a forma como foi conduzida, mas eu tenho certeza que ele é profissional o suficiente para continuar dando a vida por esse clube que deu uma baita oportunidade para ele, né? E eu tenho certeza que o Brian vai ser um dos melhores jogadores do CSA, pelo menos isso é o que eu espero. E o CSA, como eu já falei a semana inteira,
tá mais do que certo em proteger o seu ativo. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, seu comentário é sempre muito importante. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.